servidoras e servidores, estamos aqui em mais um programa Fala Saúde. Maravilha! Agradecer aqui a presença e já cumprimentar minha parceira Rebeca. Obrigada. E o nosso amiguinho Juninho aqui que está na mesa para nós. Valeu, Juninho. Dizer que é um prazer estar com vocês aqui todas as semanas, às segundas-feiras, para a gente falar um pouquinho de saúde. E hoje a gente vem com um questionamento aí que tá batendo e virando, que é o seguinte: vacinar ou não vacinar? Eis a questão. Tema polêmico atual, né? Polêmico. Bom, para começar falando um pouquinho sobre vacinar ou não vacinar, vacinação, é bom a gente já falar do que existe aqui já há algum tempo no país e no mundo. E aqui no Brasil a gente trabalha com o Plano Nacional de Imunização, que é o PNI, né? Assunto que tem sido aí discutido e falado amplamente, ainda mais hoje, nesse tempo de pandemia de Covid-19. Trabalhar falando sobre que esse Plano Nacional de Imunização que nós temos hoje no nosso país, ele é um plano que é sustentado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, é disponibilizado para todas as pessoas através da rede pública, nas unidades básicas de saúde. De forma gratuita. Sim, sendo um calendário que vai desde o nascimento até a idade adulta, né? Também com algumas especificidades aí de categorias de trabalho, de profissões, né, Rebeca? Exatamente. Algumas orientações específicas de acordo com alguma comorbidade ou situação de saúde, recém-nascidos ou jovens adultos, mas sempre se adaptando dentro de um senso comum para que todos compartilhem, né, a mesma imunidade adquirida através da vacinação. E algo que é totalmente diferencial quando a gente trata de saúde pública, que traz aí a erradicação de várias doenças que de tempos em tempos sobrevinham e causava muitas mortes, né? Exatamente. A gente tem hoje aí erradicação de doenças como a poliomielite, que é uma das mais faladas, né? Que além da morte deixava também sequelas. Isso. Então, uma doença relativamente recente, né? Eu cheguei a ter uma tia acometida por poliomielite, era a caçula da família, então hoje ela deveria estar com seus 50 e tantos anos, 55 anos. Então a gente é uma erradicação recente até da poliomielite, né? Sim. Eu também tenho pessoas na família que sofreu, como você falou, como é algo recente mesmo, nessa faixa etária de 60 anos, que sobreviveu, porém tem a sequela, né, da questão da mobilidade, das pernas, ficou com essa sequela. E hoje, graças a essa questão da imunidade, da imunização, da vacina, né, do Plano Nacional de Imunização, a gente teve a erradicação dessa doença. Então é importante frisar aqui essa questão de vacinação, que vacinar é saúde e vacinar é preciso, né? E uma questão de saúde coletiva, né? Não adianta a gente pensar só na vacinação como uma saúde individual, mas na verdade a vacinação é um acordo coletivo da sociedade, porque senão a gente não vai conseguir alcançar essa erradicação das doenças, que é o ideal, né? Muito menos essa contenção de certas doenças por conta da vacinação inadequada ou insuficiente da população. E lembrando também que a vacinação é um direito garantido, né? A gente tem ela aí preconizada no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, Rebeca? Exatamente. Além dessa questão da preconização no Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto adultos a gente tem algumas demandas também que trazem essa obrigatoriedade da profissão. De algumas profissões, algumas empresas acabam solicitando carteira de vacina para poder contratar, né? Pede para que esses trabalhadores façam a atualização de algumas vacinas que são necessárias, assim como nós, profissionais da saúde, que temos até dentro do nosso código de ética, né,
a determinação de que a gente deva prestar uma assistência livre de riscos, né? Sim. Para o nosso paciente. Como que eu posso pensar em uma assistência adequada, livre de riscos, se eu, enquanto profissional, posso ser uma portadora, uma transmissora de doenças que trazem sequelas permanentes até e que poderiam ser evitadas por conta de uma vacina? Sim. Então, muito importante essa questão de vacina, que trata de saúde em todas as esferas, né? Desde a população de modo geral até mesmo essa questão de trabalho, de coletivos de trabalho, né? Além da nossa categoria de enfermagem, a gente poderia citar aqui várias outras profissões, Sim. né? Vou só falar mais uma que eu acho bem legal também, Rebeca, que é a questão no ramo de alimentação, né? Então as pessoas que trabalham em cozinha, fazem comida, merendeiras, né? Restaurantes, têm que estar também aí com sua carteirinha de vacina em dia para poder estar lidando aí, manuseando a alimentação, né? Para ter essa questão de segurança própria e do outro também. Sim. Assim como a gente pode pensar também nos profissionais de educação, né? Que estão ali diretamente com as crianças e tanto para eles, né, terem uma proteção, quanto também para protegerem as próprias crianças, porque assim como as crianças podem levar alguma coisa, né, ser um vetor de transmissão, o próprio professor, o profissional também pode ser. Então por isso que a gente fala que vacinação é um pacto coletivo. Sim, muito bom. E falando do tema da vacinação, né? A gente vem aí falar então um pouquinho da vacina que é a mais falada ultimamente, que é a vacinação contra a Covid-19, né? E aí por isso a gente colocou o tema aqui, vacinar ou não vacinar, eis a questão. A gente vê aí infelizmente um assunto tão importante que trata de saúde, por vezes sendo politizado, polarizado. Meio a tanta polêmica, né? Sim, com muitas polêmicas e trazendo com isso dúvidas para as pessoas em relação à eficácia ou não da vacinação. Não só da Covid-19, mas pondo em xeque essas demais vacinas já existentes e que são de extrema importância para a nossa saúde, para a saúde coletiva, né? E para falar um pouquinho então de Covid-19, das vacinas que nós temos hoje aqui disponível no Brasil, a gente vai falar então do que a gente tem, tá? São várias já, né, do Brasil e no mundo inteiro que estão sendo produzidas, estudadas. É uma vacina nova, realmente ainda existem muitos estudos, mas assim, uma coisa que já ficou comprovada é a eficácia. Então, hoje aqui nós temos a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer, a estrela da semana. Sim. Bom, mais uma vez falando um pouquinho de dados aqui no Brasil, né? Nós temos uma população hoje, segundo o IBGE, de mais de 213 milhões de brasileiros, né? Temos aí um índice hoje, Rebeca, de pouco mais de 11% desses brasileiros já vacinados contra a Covid-19, seja por uma dessas vacinas que a gente acabou de citar aqui. Para falar um pouquinho, fazer uma comparação de dados aí, que o pessoal gosta muito de comparar o Brasil com outros países, né? Então vamos lá. Se o Brasil, em contrapartida do Brasil, que está um pouquinho mais de 11%, a gente tem os Estados Unidos com 42%, o Canadá com 62%, a Argentina com 26%. E aqui em Sorocaba, como que será que está a nossa realidade de vacinação de Covid? Bom, com dados aí dessa semana, aproximadamente do dia 9 e 10 de junho, tendo Sorocaba aí uma população de 700 mil habitantes, nós temos aí uma faixa de 189 mil pessoas vacinadas, isso entre primeira e segunda dose. Então, tem pessoas que estão contadas nesse número que ainda não tomaram a sua segunda dose, tá? O que também, se for levar para porcentagem aí, também é um número bem pouco, né? Bem irrisório, pelo número de pessoas que ainda precisam ser vacinadas. Exatamente. Né? E é uma demanda, mas por que tá assim? É porque realmente precisa da vacina, né? Não tem como se dar vacina se eu não tiver a vacina. Então, a importância
de estar sendo adquirido, seja através do governo federal, dos estados, dos municípios, mas precisamos da vacina para poder vacinar. E aí, infelizmente, a gente teve todo esse atraso aí, né, nas tratativas, negociações e compras da vacina, por isso que, infelizmente, hoje a nossa realidade ainda é essa, um pouco longe do que a gente tem como ideal para conseguir conter essa pandemia, né? Sim. E aí, Rebeca, eu achei importante a gente trazer alguns dados aqui para tirar a dúvida e o medo de qualquer pessoa que seja em relacionado a se vacinar, né? Vacina, não vacina, o que eu vou ter, o que eu não vou ter. É importante a gente falar aqui que toda vacina, independente de ser contra a Covid-19 ou ser uma vacina dentro do calendário que já é preconizado do PNI, que é a vacina desde a infância, que é uma recomendação até de nós, profissionais de saúde da sala de vacina, quando fazemos essa aplicação de vacina no indivíduo, de explicar qual é a vacina, como que ela vai funcionar, qual reação que ela vai ter. Opa, reação? E que as reações são muito comuns, né? Algumas reações, claro. Então você vai me perguntar, opa, mas então quer dizer que não é só a vacina contra o Covid que dá reação, Simone? Rebeca? Nem de longe só a vacina contra o Covid, né? A gente que tá ali no dia a dia da sala de vacina sabe a importância de orientar o pai, a mãe ou de repente o jovem, principalmente o jovem adulto, quando vem se vacinar, para que podem ocorrer sim algumas reações relativamente leves e que podem ser ali administradas em casa. Você pode de repente pedir alguma orientação para o médico que acompanha a criança, que medicação que eu posso fazer, se der febre ou não. Mas são reações esperadas e que fazem parte da rotina, e principalmente das crianças que tomam vacina praticamente todos os meses, até o primeiro ano de vida, né? Sim, e são assim, para falar de modo geral, geralmente é febre, dor local, esse é o mais comum aí de reação vacinal, tá? Mas como a Rebeca falou, existe também já um cuidado do médico que acompanha, para já estar avisando, e quem está também fazendo essa vacinação já está fazendo essa orientação, indicando o que pode ser feito aí, se caso houver a reação. E a reação nada mais é que o nosso sistema imunológico produzindo os anticorpos para que combata a doença. Sim. Né? Então é isso que significa essa reação muitas das vezes, né? É o seu corpo reagindo. Então não é ruim, é algo que pode acontecer, não é obrigado. Então se eu não tiver reação, eu não vou. Não funcionou? Também não é isso. Vai depender muito do seu estado imunológico no momento que você tomar a vacina, né? Às vezes a pessoa está com uma imunidade mais baixa, e aí acaba tendo um pouquinho de reação. Mas isso é muito comum. E eu acredito, você sabe, Simone, que eu acredito muito também, né, nessa questão do estresse todo, psicológico, né, que a gente vem vivenciando. Quem tem aí filhos adolescentes, jovens adultos já agora, né, que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, 5, 6 anos, 7 anos, um pouco mais, a gente teve a introdução da vacina do HPV no calendário de vacinação, que foi uma das vacinas relativamente novas que acabaram entrando nos últimos anos e que na época também gerou toda essa falação de efeitos colaterais, reações adversas, muita gente não queria tomar a vacina, mas que hoje, anos depois, a gente vê que de repente era um medo um pouco aumentado, né, de uma vacina relativamente nova e que ao longo dos anos foi se mostrando extremamente eficaz. E que muitas daquelas reações que foram atribuídas à época nem sempre estavam correlacionadas com a aplicação daquela vacina, né? Por isso que entre vacinar ou não vacinar, o que a gente tem de mais efetivo hoje é essa vacina. Então, apesar desses efeitos colaterais, dessas reações adversas, na verdade, né, que a gente acaba experimentando pós-vacinação, nada disso acaba sendo maior do que a segurança que você vai ter de estar imunizada, tanto para esse coronavírus, né, o Covid-19, quanto para algumas das mutações que podem vir aí posteriormente, se for necessário até
a administração de algum reforço nos próximos anos para algumas dessas mutações, pelo menos o básico ali, dessa imunidade a gente já vai ter construído, né? Sim, é isso mesmo. Então eu vou citar aqui, Rebeca, um pouquinho das vacinas que temos hoje disponível em relação à Covid-19 e depois a gente fala um pouquinho da tecnologia dessas vacinas, tá? Então assim, nós temos hoje a Coronavac, que ela é do laboratório Butantan, em parceria com a Sinovac. Ela é um vírus inativado, ela tem uma eficácia de 50% de chance de não adoecer e uma eficácia de 78% a 100% em casos graves, que são casos para internação ou que possa chegar a óbito, né? Então, uma boa eficácia. E essa questão da eficácia também foi alvo de uma polêmica recente, discussões entre o governo do estado e o governo federal, que afirmavam que a vacina era efetiva, não era efetiva. O que a gente pode ter como um padrão são vários parâmetros que podem ser utilizados para que se chegue nessa porcentagem. E quando a gente fala que ela está sendo efetiva para casos graves da doença, né, que vai evitar uma internação, de repente, uma intubação, a necessidade de oxigênio. oxigênio. A gente não está falando da efetividade da doença, da vacina proteger contra a doença. Não é isso, 50% só efetivo e os outros 50% eu ainda corro o risco de contrair o coronavírus, o Covid. Então, não, é um pouco confusa essa questão de porcentagens, mas vale a pena uma leitura um pouco mais detalhada e entender do que está sendo falado dentro daquela porcentagem. Sim. A forma da administração da Coronavac, elas são 2 doses com intervalo de 14 a 28 dias, tá? E reações que a gente comentou um pouquinho, pode ser dor local, dor de cabeça, isso é geralmente na primeira dose, na segunda já não teve mais tantos registros de reação, mas são coisas leves, tá? Aí nós temos a AstraZeneca. A AstraZeneca, ela é desenvolvida pela Fiocruz, a Universidade de Oxford e a empresa biofarmacêutica AstraZeneca, tá? A vacina AstraZeneca, ela hoje no Brasil, ela está sendo não recomendada para gestantes e puérperas, tá? É a única das vacinas que está tendo essa restrição, né? Mas isso não significa que grávidas e gestantes e puérperas não possam ser vacinadas. Pelo contrário, elas entraram, né, no calendário, estão sendo vacinadas, só que por outro laboratório, tá? A AstraZeneca tem 79% de eficácia contra os casos sintomáticos e 100% contra os casos graves e hospitalizações. Olha que maravilha. Também são 2 doses e tem um intervalo aí de 3 meses ou 90 dias, tá? A reação adversa também parecida com as demais, dor local, cefaleia, mal-estar, dor no corpo com intensidade leve, tá bom? E aí vem ela, a recente, a estrela da semana, a Pfizer, né? Ela trabalha aí com RNA mensageiro, ela protege 97% dos casos sintomáticos, 91,5% dos assintomáticos e 96,7% contra casos graves ou óbitos. Isso. A gente faz essa brincadeira com a Pfizer até por conta do meme dessa semana que a gente teve, né? Porque foram 81 e-mails ignorados, né? Mais algumas visitas, inclusive na embaixada, mas além dessa questão do meme, né? E a gente tirar um pouco de sarro disso tudo, de tão absurdo que ela tem sido a estrela porque algumas pessoas têm recusado a aplicação das vacinas de outros laboratórios e tentando fazer essa escolha, né, de receber só a vacina da Pfizer. Ela, por trabalhar dessa forma com o RNA mensageiro, ela é o que a gente tem hoje de mais tecnológico no mundo das vacinas, né? Mas não é porque ela tem essa tecnologia toda que as outras vacinas, os outros laboratórios que trabalham de outra forma, vírus inativado, vírus não vivo, adenovírus, que são os casos da Coronavac, da AstraZeneca, né, e de algumas outras vacinas,
Não é por isso que elas são menos eficazes ou menos efetivas que a Pfizer. Sim. Então são coisas diferentes. A Pfizer tem toda essa tecnologia, né, na produção, mas isso não tira a eficácia das outras vacinas. É importante a gente dizer isso, né? Aqui em Sorocaba a gente está tendo a introdução agora, né, da Pfizer, mas a gente tem visto um pouco dessa escolha das vacinas em São Paulo, o que acaba gerando um transtorno. Algumas doses, infelizmente, acabam sendo desperdiçadas, né? Então, assim, o que a gente pode fazer aqui um apelo para que as pessoas não façam esse tipo de escolha, né? Eu prefiro, se não for para tomar da Pfizer, eu não vou tomar a AstraZeneca, ou eu não vou tomar a Coronavac. Não existe essa necessidade desse preconceito em relação a qualquer que seja das vacinas que hoje estão sendo administradas. Todas são efetivas, todas têm sua forma de reação e que traz a imunidade desejada. E na verdade a vacina vai ser efetiva mesmo quando ela estiver no seu braço, independente de qual seja ela. Sim. Né? Lembrando também, só fazendo um exemplo, que a Rebeca já até comentou sobre isso, eu falei, Rebeca, é a tecnologia, é o avanço da ciência, né? Eu falei, fiz uma brincadeira, falei assim, olha, antes a gente assistia filme por fita VHS, né? A gente ia pra locadora, alugar filme, né? Videocassete, depois veio DVD, daí CD. Agora a gente está assistindo tudo online, agora temos os streams, né, para assistir. Então, assim, é evolução. E dentro dessa questão da ciência, da vacinação, a gente também tem essas mudanças, essas modificações, mas não anula o que já existe, tá? Ele melhora, mas não anula. Tá? E tem eficiência tanto quanto. Isso vale a pena lembrar. Isso. Além dessas, então, que hoje nós já estamos aí, estão sendo administradas em todo o Brasil, a gente tem aí que ainda está em estudo, esperando a liberação da Anvisa, a Butanvac, Versamune e Sputnik. Tá? E agora, essa semana, inclusive hoje é a data previsão, de estar chegando no Brasil a Janssen. Hoje que nós estamos gravando, né? Quem sabe até o programa ir pro ar, a gente já pode até ter essas vacinas aí sendo administradas. Talvez possa já estar sendo administradas. E a Janssen, então, é outra promissora também com uso tecnológico, se eu não me engano, de uma dose. Dose única. Uma dose única. A princípio, né? Porque até a gente falar que hoje está chegando e quem sabe até a semana que vem já está sendo aplicado, porque dentro, né, da pandemia a gente corre contra o tempo e é tudo muito dinâmico, né? Então, inclusive, hoje ela é uma dose única, mas a gente não sabe como vai ser, né, o ano que vem, de repente é necessário mais um reforço. E aí outra novidade boa que a gente ficou sabendo essa semana, a questão da antecipação do calendário vacinal em todo o estado. Ótimo. Deixou a gente super feliz por saber que todo mundo vai estar vacinado aí até setembro, né? Até setembro. Então, inclusive, aqui em Sorocaba, o secretário de Saúde deu uma entrevista falando que vai ser retomada a vacinação em Sorocaba por idade a partir de sexta-feira dessa semana, que é dia 18, né? Que conforme vai abrindo a questão das comorbidades, aí teve as gestantes, teve profissionais de saúde, então teve esses segmentos, então vai dando uma atrasada na questão de vacinação por idade, né? Mas aí a gente já teve a notícia que a partir dessa sexta-feira, dia 18, a gente já vai estar aí com o retorno da vacinação por idade, que vai entrar esse calendário a todo vapor aí do novo calendário do estado de São Paulo. A gente fica muito feliz e esperando que todos vocês tomem a vacina sem medo de ser feliz. Exato. Incentivem também os amigos, parentes, colegas, né, familiares, aos que a gente ama mesmo, para que se vacinem, né? Se precisarem, a gente se coloca à disposição para tirar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente também, mas tem bastante material disponível, a gente está tendo aí a própria CPI acontecendo todas as semanas, onde traz muita informação também sobre as vacinas.
Então, informação não está faltando, a gente só precisa tomar cuidado sempre com as fake news que estão circulando por aí, buscar a fonte da informação que a gente está recebendo, né? Não levar muito, não dar muito crédito para aqueles links, aquelas informações compartilhadas aí nos grupos do Zap, né? Tentar ficar atento para que a gente tenha sempre informações fidedignas e verdadeiras para nós, como para compartilhar para os outros. Aí eu queria só citar também aqui que se alguém tiver dúvida, pode estar consultando, além, lógico, do site do Ministério da Saúde, a gente tem também como fonte o site da SBIM, tá? Que é que trata totalmente voltado à vacinação, tá? Da PNI, do Programa Nacional de Imunização. E aí citar aqui também que hoje, além de toda a campanha contra a Covid-19, da vacinação contra a Covid, a gente também está em campanha de vacina da influenza, né, Rebeca? Isso mesmo. Então, estão também fazendo. É importante lembrar que existe um intervalo. Então, se você vai tomar a vacina contra o Covid-19, veja bem, porque precisa de um prazo de 15 a 20 dias de intervalo entre a vacina da Covid-19 e a vacina da influenza. Então, veja aí qual a prioridade nesse momento para você. Se de repente segura um pouco, toma primeiro a do Covid e daí dá esse intervalo de 15 a 20 dias para depois tomar a vacina da gripe. O importante é não deixar de tomar, mas é importante fazer essa conta do intervalo necessário para não perder. Duas. Tá bom? Para não perder nenhuma e nem outra. Nenhuma das duas. Né? A gente também já falou da importância dessa imunização até por conta das mutações, né, Rebeca? Já comentamos isso. E também aqui deixar falar que mesmo você vacinado, assim como eu vacinei a primeira dose, a Rebeca também, a gente está no aguardo, mas a gente manter a etiqueta respiratória, manter a higiene, manter os protocolos de segurança, manter o uso da máscara, o isolamento social, né? A gente tem que continuar, né? Mesmo porque as pessoas vacinadas, assim como quem já contraiu o Covid uma vez, não fica imune a não contrair mais a doença. Então, mesmo vacinada, eu posso contrair, continuo transmitindo essa doença para outras pessoas. Eu posso não desenvolver um caso grave da doença, não vou ser internada por conta da própria vacina, né? Mas eu transmito isso. Então, eu também continuo sendo responsável pela vida das pessoas que estão ao meu redor, né? A gente tem aí, infelizmente, Sorocaba ultrapassando a margem de 2.000 mortos, né? É muito triste pra gente. Até a gente aproveita e deixa a nossa solidariedade a todas as familiares das pessoas envolvidas. Mais uma vez, o nosso agradecimento também a todos os profissionais de saúde que continuam nessa linha de frente. Sim. E a única forma da gente vencer isso vai ser com a aplicação da forma adequada e eficiente da população ser vacinada, né? Então, a vacina é o único caminho que a gente tem para conter essa pandemia, barrar esse vírus e tentar retomar um pouco do que a gente conhecia como normalidade antes de tudo isso, né? Sim, então o recadinho de hoje está dado. Fiquem bem, fiquem seguros, usem máscaras, lavem as mãos, mantenham o distanciamento e tomem a vacina. Isso mesmo. Gratidão a todos. Incentivem as pessoas também para que a gente tenha as informações adequadas, compartilhadas, né? Tanto com relação à vacinação como aos protocolos necessários, né? Continuem utilizando máscaras e é isso. Deixar só um recadinho aqui que a gente vai estar deixando aí nos links a questão do serviço da prefeitura. O link para você fazer o agendamento da vacina vai estar aí disponível para vocês também. Algumas vezes é necessário agendamento, outras não, mas a prefeitura tem deixado sempre tudo muito bem informado nas postagens das redes sociais. Então, se você buscar tanto no Instagram quanto no Facebook da prefeitura, as redes aqui do sindicato, nós também temos compartilhado essas informações, o calendário vacinal, as faixas etárias. Então, informação, local certo para buscar essa informação não falta. Até o próximo programa. Fala Saúde!